Olá, bem-vindos aí ao módulo de criatividade dentro da disciplina Criatividade e Inovação. Nós vamos falar um pouquinho sobre como funciona a criatividade desde o início dos primeiros slides aqui, né? Então, qual a importância de se estudar criatividade dentro dos cursos de administração, contábeis, economia, RH, ou seja, cursos na área de gestão? E o que seria exatamente criatividade, né? Muitas vezes é difícil definir o que é exatamente criatividade, porque criatividade é vista como um atributo de pessoas loucas ou geniais, ou pessoas que nasceram já com isso. Mas aqui a gente vai tentar quebrar um pouco desses conceitos e discutir: será que realmente a pessoa nasce com o dom da criatividade? A pessoa já é criativa por natureza? Ou ela pode desenvolver essa criatividade ao longo da vida? Muitas vezes criatividade é enxergado como algo como ter ideias, como você usar sua imaginação fortemente. A pessoa criativa é aquela que vê algo que os outros não estão vendo, olha para a mesma coisa e vê uma possibilidade diferente, né? Então, nosso objetivo será despertar esse potencial criativo, tá? Promovendo alguns desafios dentro do que é possível aqui no ambiente virtual, que permita aplicar esses conceitos no dia a dia de vocês. Então, a gente começa com essa imagem, para quem não viu em sala de aula ainda, né? De onde está o rato? Eu vou dar aí um minutinho para vocês olharem para essa tela e tentar identificar onde que está o rato. E eu vou apontá-lo para vocês aqui. Se quiserem dar uma pausa no vídeo agora, quem estiver assistindo, para poder procurar melhor o rato, porque eu já vou responder. Então deu uma pausa quem quiser continuar procurando. Quem não deu pausa, agora é spoiler, hein? Onde está o rato? Você deve ter procurado o rato, talvez visto um rato aqui, ou aqui. Alguns veem a orelha dele aqui, outros olham isso e enxergam um rato. Ok, se é um rato para você, eu acredito, mas não parece um rato. Alguns olham esse olho, veem um rato. O rato tá aqui, gente. Olha ele aqui, ó. Olha o rabinho dele aqui. Tá? Esse é o rato. O que que acontece? A maioria de nós foca a nossa visão aqui dentro desse limite, dentro desse quadrado. Tá? Sendo que em nenhum momento eu falei para vocês que a resposta estava dentro do quadrado. Mas nós criamos esses paradigmas, nós criamos esses conceitos, mesmo que em nenhum momento alguém tenha falado para a gente que é necessário focar apenas dentro de um aspecto, né? Então, por muitas vezes sermos delimitados, que a gente não desenvolve nossa criatividade. E é isso que eu queria discutir nessa tela, que eu considero muito importante, que ela discute a questão do nosso potencial criativo. O que que acontece? Esse foi um estudo feito em 92 por George Land e Beth Germain, e ele pesquisou desde a idade infantil, foram 1.600 crianças pesquisadas, né? E 200 mil adultos, um número bem grande, uma fonte grande de informação. E eles perceberam que 98%, ou seja, quase todas as crianças até 5 anos de idade, tinham um potencial criativo bem elevado. Aos 10 anos de idade, vocês já percebam que isso despenca para 30%. Aos 15 anos, 12%. E o que acontece? Por volta dos nossos 25 anos de idade, para frente, menos de 2% das pessoas, menos de 2% das pessoas têm o potencial, são altamente criativos. Tá? É uma minoria, quase ninguém. E o que acontece? Eu pergunto isso em sala de aula, em treinamentos. Quem aqui se considera criativo? Pouca gente levanta a mão. Quem aqui considera que não tem criatividade nenhuma? E muita gente levanta a mão. E eu não acredito nisso. Acho que todos nós temos a criatividade dentro de nós. Mas por quê? Por que despenca tanto? Vários fatores podem ser explicados, né? A gente para de se questionar, aumenta a nossa capacidade cognitiva, nosso conhecimento, e a gente pergunta menos. Mas, particularmente, eu acredito que a sociedade ajuda que a gente se enquadre em determinados posicionamentos e a gente para de procurar soluções alternativas. Quando a gente nasce é um bebê é livre, tá? A gente não tem regras. E quando a gente começa a ser educado na escola, a gente aprende disciplina. E isso é muito importante. Mas ajuda a matar a nossa criatividade. Porque a gente aprende que tem hora para entrar, hora para sair, uniforme, que tem que levantar a mão para pedir para sair da sala, tem que pedir licença. Ou seja, um monte de regras que a gente vai levar ao longo da vida, né? Tem um lugar certo para sentar, tem uniforme. E tudo isso acaba nos disciplinando. Por outro lado, vai tirando nossa capacidade de questionar.
Será que pode ser? Ou seja, pensar fora do quadrado. E a gente vai falar bastante de pensamento lateral aqui, né? Então, uma definição que eu gosto muito de criatividade é essa aqui do Charles Thompson. Criatividade é isso, capacidade de olhar para a mesma coisa que todo mundo vê, mas enxergar algo que ninguém vê, ver algo diferente. Interessante, né? É o caso do rato lá. Todo mundo olha, mas pouca gente enxerga o rato. Agora, uma vez visto, se voltar lá, você vai enxergar o rato de novo, rapidinho. Outra definição interessante de criatividade é essa de Alex Osborne, e é o pai do criador do conceito de brainstorm, e a gente vai falar do brainstorm, ou brainstorming, tá? Em uma aula futura ainda. Mas basicamente é uma ferramenta para se usar a criatividade dentro do ambiente organizacional. Então, mesmo que você fale, eu não tenho criatividade, eu não nasci inspirado, eu não sinto isso, essa criatividade brotando dentro de mim, ainda assim é possível aplicá-la através de ferramentas. Tá? Olha que interessante a definição dele. Ele enxerga a criatividade como um processo de produção, ou seja, algo que eu faço, onde uma pessoa produz o maior número de ideias, ponto de vista, hipóteses, teoria, solução, opinião, mais do que as outras, num espaço de tempo curto. Olha só, quanto mais ideia eu tiver, mais criativo eu sou, dentro da visão do Osborne. Muita gente atribui que criatividade é um atributo de gênios. Só pessoas loucas ou geniais são criativas, artistas. E aqui embaixo a gente tem uma imagem do Leonardo da Vinci, na minha opinião, do maior inventor, um dos maiores gênios de todos os tempos, né? Mas será que só gênios mesmo são criativos? Será que só esse pessoal que pensa completamente fora da caixa? Tá? Por muito tempo se acreditou nisso. Hoje a gente acredita, e se não acreditasse nisso não estaria aqui tentando ensinar, né? Que é possível desenvolver, sim, criatividade através de algumas condições relacionadas a fatores sociais, fatores culturais. Agora, na empresa, isso pode mudar muito, né? A forma como a gente desenvolve nossa criatividade, ela pode ou não ser estimulada ou ser inibida, dependendo da nossa relação com a hierarquia, com os nossos superiores. Então, ela está ligada ao processo de decisão. Eu uso a criatividade para quê dentro de uma organização? Para ajudar a tomar decisões melhores, ter mais ideias, criar soluções. Basicamente é isso. Tá? Agora, isso pode ser limitado por essa relação de poder, tá? Ou procedimentos. Tem empresa que fala que adora que o funcionário dê ideia, mas isso é só da boca para fora, porque não acata nenhuma sugestão. Agora, grandes organizações, vocês vão ver, organizações inovadoras, elas estimulam seus colaboradores a todo momento darem novas ideias, novas sugestões e aplicam essas sugestões no dia a dia. Então, alguns dados aqui da realidade. Mudança. A única certeza que nós temos. Todos nós mudamos. A gente muda o tempo todo. Mudar é vida, ficar parado, estagnado. Isso é morte. E que tipo de mudança a gente tem? Temos mudanças que a vida traz pra gente hormonais, emancipação, sair da casa. Os hormonais dizem respeito à nossa entrada na adolescência, na vida juventude, se tornar adulto. E a gente vai mudando a nossa percepção do mundo, além do nosso corpo, né? A emancipação, ou seja, sair da casa dos pais, seja para casar, seja por ir morar sozinho, é um momento muito difícil. Mudar de casa, quem já mudou sabe, sempre se perde alguma coisa, se perde amigos, até se você se acostumar com o novo ambiente, demora muito. E mudança de trabalho também é muito comum, né? A gente sempre estranha o primeiro dia de trabalho. Será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? Será que eles viram certo a minha capacidade? E mudança de parceiro também. Quem já mudou aí de namorado, namorada, marido, esposa, sabe que também a gente demora para se adaptar, né? O que tem em comum tudo isso? Essas mudanças. É difícil. É sair da zona de conforto. É dar o passo além. Às vezes nós somos obrigados a fazer isso. A vida empurra a gente. Mas muitas vezes a gente fica procrastinando, adiando essas mudanças, né? Mas elas trazem pra gente melhoria. Toda mudança, a gente muda sempre com a intenção de melhorar. Ninguém muda para pior. Tá? E aí que entra a criatividade como ferramenta para tentar facilitar essa mudança, ou trazer mudanças maiores e melhores. Tá? Então, nem todo mundo que é agente de mudança é grande criador. Mas olha que interessante, todo mundo que é criador é um agente de mudança. A pessoa que é inovadora, que é criativa, ela sempre pensa em como eu posso fazer diferente, como eu posso trazer uma novidade, como que eu posso mudar, impactar a sociedade com alguma ideia minha. Então, as organizações veem a criatividade como algo positivo, benéfico. Isso é trabalhado em entrevista de emprego, em currículos. Ser criativo é uma condição vantajosa no mercado. As pessoas que são criativas têm mais sucesso na vida.
ganham mais dinheiro porque pensam formas diferentes de se fazer as coisas, não ficam parados e assumem a liderança em processos. Quem é criativo sempre é associado a grandes mudanças, grandes gestos sociais, e alguns exemplos de grandes inventores aqui, como Thomas Edison, que inventou não só a luz elétrica, a lâmpada, como outras invenções que ele teve ao longo da vida. Também temos Einstein, um dos grandes cientistas modernos, Freud, pai da psicanálise. Ele pegou e transformou o atendimento psicológico naquilo mais próximo do que a gente conhece hoje, né? Através de ideias inovadoras. Quem então tem condições para a criatividade? Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa tela. Estamos perto de encerrar essa aula. Primeiro, quem é menos apegado ao que possui. Olha que interessante, segundo muitos estudos, pessoas que não são criativas são pessoas muito materialistas. Elas são apegadas a coisas materiais, o que se traduz por ser apegadas também a ideias, conceitos. Elas não abrem mão das ideias que têm. Pessoas criativas, elas são desapegadas. E elas aceitam novas ideias facilmente, aceitam que elas podem estar erradas. Elas são mais sensíveis, mais abertas para novidades, determinadas, focadas e idealistas, acreditam em algo melhor. Então, se você quer ser mais criativo, basta desenvolver essas condições. Como? Curiosidade. Olha, lembra que a gente falou da criança, que ela é mais criativa? Uma criança é curiosa, ela pergunta o porquê de tudo. Se você não é curioso, se torne. Tenta entender como funcionam as coisas, como aprender algo. Veja vídeos na internet, faça videoaulas. Pratique o desapego, tanto material quanto o desapego mental, tá? Aceite que suas ideias não são 100% completas ou corretas, elas podem, normalmente estão, erradas ou incompletas, tá? Trabalhe com entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra que vem do grego, que significa algo como ter Deus dentro de si, ou seja, animação, que também vem do grego alma, né? Então, inspire-se, dedique-se e acredite que é possível desenvolver a criatividade. E ouse. A gente falou que a pessoa criativa ela é determinada, é importante praticar a ousadia. Tenta. Não dá certo? Aprende com o erro. Pessoas criativas elas erram mais do que acertam e aprendem com suas falhas. Tá, eu queria encerrar essa primeira parte nossa deixando essa tela aí para vocês. Quantos círculos vocês veem nessa tela? É uma pequena ilusão de ótica. Talvez você esteja olhando no meio agora não vendo nenhum, mas de repente você pipoca e vê um círculo, e esse, de repente vê dois, três, talvez você enxergue 16, talvez até mais círculos na mesma imagem. Olha só, é igual do rato. Como a gente pode olhar para a mesma imagem e ver coisas diferentes, não é? Tem pelo menos 16 círculos aqui, ó. 1, 2, na coluna do lado também tem, ó. Aqui, e aí vai. Mas se você olhar atentamente, talvez você enxergue um círculo aqui também. E aí isso já aumenta também o número de círculos. O número correto não me importa. Eu quero que você entenda que a gente olha para a mesma situação e vê respostas diferentes. Seus colegas que estão assistindo essa aula estão vendo respostas diferentes. Tem aqui uma frase do Abraham Maslow, criador do conceito da pirâmide de Maslow, que se vocês ainda não conhecem, vão ouvir falar bastante. O homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou algo. Criativo é o homem comum do qual nada se tirou. Pensem a respeito dessa frase. E eu queria que vocês me falassem o que entenderam dela. Obrigado e até a próxima aula, onde nós vamos trabalhar a questão do autoconhecimento e como funciona o nosso cérebro para se tornar mais criativo.